Hoje, o Mulheres 1000 recebe a jovem Ana Luísa Calisto, fundadora do projeto 5 Passos e autora dos livros Pronto, Lá Vou Eu, que fala sobre a questão da erradicação do trabalho infantil, e o livro Bem Me Quer, Mal Me Quer, que fala sobre a questão do abuso sexual. Bem-vinda, Ana, ao programa. Ana, conta pra gente como é que você começou a se envolver com essas questões sociais. Perfeito, Vânia. Quero te cumprimentar o Felipe, agradecer imensamente ao Mulheres 1000 pelo convite, pela oportunidade e principalmente por essa possibilidade de escuta sobre a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. A minha participação na área começou em 2008, através das conferências lúdicas dos direitos da criança e do adolescente, que são de fato uma conquista para a participação sociopolítica dos meninos e meninas brasileiras na discussão sobre o processo de garantia efetiva dos seus direitos. Através das conferências, eu fui eleita delegada, que é representante da delegação municipal, regional, posteriormente estadual, e eu conquistei, junto com o grupo de militantes pelo direito da criança e do adolescente de Atibaia, a vaga de delegada nacional numa época em que crianças ainda não podiam participar das conferências nacionais. Então eu tenho uma enorme gratidão a essa equipe de luta que se debruçou sobre essa possibilidade de voz, visibilidade, principalmente para o entendimento de crianças e adolescentes sobre a luta por seus direitos. E paralelamente começou a minha caminhada com a literatura infantil. É muito interessante tudo o que você comenta e que, aliás, vem ao encontro do, vamos dizer assim, do trabalho que faz a Unesco, né? Em cima da proteção dos adolescentes, dos jovens. E esse trabalho aqui, gente, é fantástico, maravilhoso, não me canso de elogiar, né? Que está, aliás, em livros de autoria dela, uma jovem, tão jovem, de 21 anos e que tem um trabalho tão bonito. Obrigada. E eu queria perguntar para você, neste trabalho de despertar da cidadania nos adolescentes, nos jovens, você tem abordado a participação sociopolítica também. Sim. Como é esta abordagem e a reação deles quando entram no tema? Eu fico impressionada a cada vez, Felipe e Vânia, que eu entro numa sala de aula para falar sobre participação sociopolítica e, principalmente, reapresentar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, de 1990, para essa população etária. Porque o ECA não é fruto só de uma canetada político-partidária, mas ele é resultado de um movimento nacional de homens, mulheres, meninos, meninas, na luta por seus direitos, que recolheram durante 14 dias e 14 noites 40 milhões de assinaturas para a aprovação do ECA. Quando eu conto essa história, Felipe, eu vejo o brilho no olhar das crianças e dos adolescentes, porque eles passam a entender que eles são parte disso, que a voz deles ocupa um lugar no mundo e que isso ninguém pode tirar de nós, que a participação de crianças e adolescentes na construção, elaboração, planejamento de políticas públicas que pautem a garantia dos seus direitos é imprescindível. É como nós dizemos, nada por nós sem nós. Então a reação é a melhor possível, eles se envolvem com o tema, se sensibilizam quando nós falamos sobre violências, como no livro Pronto ou Não, Lá Vou Eu, sobre trabalho infantil, e na Bem Me Quer, Mal Me Quer, sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Nós conseguimos mapear, identificar violações de direitos através das manifestações sintomáticas e alterações no padrão comportamental dos alunos, mas principalmente as palestras do projeto Bem Me Quer, que é o antigo projeto 5 Passos, porque agora tem esse viés de mapeamento das violências, são um chamado à luta. Interessantíssimo tudo, de verdade. E me chama muito a atenção, né, que você conseguiu nuclear todas essas pessoas, adolescentes e jovens fundamentalmente, trabalhando desde a base, né? Não é, Vânia? Sim, sim, bastante interessante, né? E aí, aproveitando o gancho disso, dessa viagem toda pelo país, levando o teu conhecimento, compartilhando, como é que você vê essa questão da participação feminina na política, né? Apesar de ser maioria do eleitorado, o número de mulheres eleitas para cargos eletivos de chefia são bem menores comparados ao dos homens, né? E o que poderia ser feito para que os jovens, as jovens mulheres também se engajassem na política?
Vânia, você tocou num ponto nevrálgico, um ponto sensível para a garantia de direitos, porque nós estamos falando de um público feminino que, como você muito bem colocou, é maioria nas urnas, só que é minoria nos púlpitos. É minoria no parlamento, é minoria na Câmara dos Deputados, no Senado. A nível municipal, essa expressividade é ainda menor. E nós somos maioria. No momento de votar, no momento de escolher, nós temos um poder de decisão. O Projeto Bem Me Quer, falando sobre participação, fala também sobre política. Política é uma palavra que está muito machucada. As pessoas não gostam de falar sobre política, dizem que política não se me discute, que nós não podemos falar a respeito, mas embora essa palavra esteja tão desgastada, a gente precisa retomar nossa apropriação dos meios políticos através das audiências públicas, das reuniões de orçamento popular, das sessões periódicas da Câmara Municipal, acompanhando as assembleias, as discussões, os conselhos de direitos. É nossa responsabilidade, porque participação política não é só de 4 em 4 anos, apertar o botão verde de confirma na urna e sair correndo achando que daqui a 4 anos eu tenho essa oportunidade novamente. É o acompanhamento diário, progressivo, de transformação social. E eu acredito que a solução para essa baixa representatividade, porque quando nós vamos às ruas para acompanhar os protestos contra os retrocessos políticos, nós nos lembramos sempre que o Brasil é signatário do Pacto Internacional das Nações Unidas, da ONU, de vedação ao retrocesso social. Então, nenhum passo para trás e nenhum direito a menos. E o cartaz mais frequente nessas manifestações é que não me representa. E é claro que não nos representa. Se nós temos uma Câmara dos Deputados que é majoritariamente branca, masculina, heterossexual e cisgênero, ela não é representativa. Eu vejo como solução o nosso patamar pedagógico, de um trabalho continuado dentro das salas de aula, conversando com crianças, com adolescentes, com esses meninos e meninas que não são o futuro da nação, são o presente de um país que nos espera crescer para compreender o real peso das nossas vozes. Então nós precisamos estimular as nossas meninas a participar da política, desde o grêmio estudantil, desde a representação de classe, desde o momento em que uma menina é assertiva, que ela sabe o que quer, que é determinada, e nós dizemos que ela é metida, que ela é intrometida, que ela é mandona, ao passo que o menino que tem a mesma postura tem espírito de liderança. Isso faz parte do machismo estrutural e estruturante. Então, nós precisamos fazer com que a política, que há um substantivo feminino, seja feminino também na sua composição, no seu corpo. A gente precisa de mulheres no poder. E o que me frustra, o que me decepciona muito, é saber que as mulheres não estão votando em mulheres. Porque se estivessem votando, o nosso poder de decisão já teria virado o jogo. Então, mulheres, votem em outras mulheres, candidatem-se e ocupem a política. Uma jovem mulher falando. E eu vou seguir esse mesmo, pegar o gancho, né, para dizer o seguinte: votem em mulheres, sim, e votem também em jovens, em todas as idades, né, mas essas diversidades que você mencionou, muito bem colocadas, negros, indígenas, mulheres, jovens, e até as pessoas de mais idade, que podemos chamar de idosos, o adulto maior. Olha, votem nessas pessoas também, sim, que são pessoas que de repente podem ter uma representatividade importante, né, nas decisões. Porque, como você também comentou, política, né, não é algo negativo, muitas vezes hoje estigmatizado. Não, a política é através do que se tomam as decisões numa cidade, na sociedade em geral. Então, é necessário participar politicamente, como você bem colocou. E você também lembrou, né, da ONU, e de mandamentos, acordos, declarações da ONU, né? E nesse mesmo sentido, eu queria te perguntar, como podem se traduzir essas declarações, né, que às vezes são bem gerais e que se atribuem para diversos países, como podem se traduzir essas declarações para o Brasil em termos de política, vamos dizer assim, de políticas públicas que tenham esse caráter, essa carga que você comentou muito bem? Excelente a sua colocação, Felipe. O nosso problema não está nas leis, definitivamente. O Brasil conta com uma legislação extremamente moderna, revolucionária de fato, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990. É uma lei extremamente moderna, reconhecida internacionalmente, fruto do luto
dos movimentos populares, mas a efetividade das leis, a garantia que essas leis saiam do papel ainda é muito defasada, lacunar e deficitária. Então nós precisamos trabalhar para que cada criança, para que cada adolescente, cada jovem, cada mulher, as populações indígenas, ribeirinhas, os povos das águas, os povos das florestas, ciganos, imigrantes, tenham oportunidades de viver com plenitude, com dignidade, assim como as outras populações. Então nós precisamos entender que a infância e a adolescência de crianças e adolescentes que vivem no país do genocídio da população negra e periférica, do genocídio de mulheres, do feminicídio, do infanticídio contra crianças e adolescentes, do gargalo das violências, das áreas mais periféricas, dos territórios mais vulneráveis e não raro desassistidos pelo poder público. Então, essas infâncias, que são plurais de fato, são múltiplas, vivem não raro muito distantes do que prometem as páginas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então o segredo está justamente no que o Felipe trouxe. Traduzir tantas deliberações, acordos, tratativas e organizações em prática, em garantia dos direitos na base dos territórios vulneráveis. Porque nós sabemos que por mais que você frequente a audiência pública, acompanhe as pautas discutidas na Câmara dos Vereadores da sua cidade, acompanhe os projetos de leis e emendas constitucionais aprovadas dentro da Câmara dos Deputados, nós sabemos que quando nós falamos sobre a realidade de crianças e adolescentes, no final do dia cai no nosso colo. Para quem é que você liga quando a sua vizinha está com uma criança passando mal, com uma crise de bronquiolite nesse inverno tão frio de São Paulo? Não é para o vereador, você liga para a sua vizinha, você pede ajuda. Para quem tem um carro mais próximo, porque durante a madrugada os horários de ônibus são terríveis. Quando falta cesta básica, a gente vai direto na assistência, no terceiro setor. Quando precisa de atendimento psicológico, no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial. Então, a gente precisa se conectar com os representantes do Estado na base dos territórios, que são as organizações, a sociedade civil articulada, os movimentos de base e as OSCs. É se conectando com esses serviços da ponta do gol ali, na beira das violências, desse precipício de desigualdade social, é que a gente consegue traduzir as leis em políticas públicas, participando da política. Felipe? Excelente. Muito bem. Como representante estadual do Comitê Nacional de Adolescentes pela Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, como é que tem sido a sua atuação nesta pandemia? O CONAPET, que é o Comitê Nacional de Adolescentes pela Prevenção, Erradicação e Enfrentamento de fato do Trabalho Infantil, é uma organização que conta com um adolescente por estado e um adolescente do Distrito Federal. Eu represento o estado de São Paulo como jovem, daqui a pouco estou passando a cadeira, que eu estou meio Peter Pan, meio adolescente há mais tempo, mas a nossa atuação durante a pandemia, considerando que o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, identificou um aumento substancial de 25% nos casos de trabalho infantil urbano na cidade de São Paulo, que é a venda de produtos com ambulantes nos semáforos, trabalho nas feiras, trabalho dentro das indústrias, da indústria têxtil. Quando a gente considera esse aumento expressivo, existe uma subnotificação, Vânia, muito grave, muito severa. É como se fosse uma relação inversamente proporcional. Aumenta a violência numa curva ascendente vertiginosa e diminuem as denúncias, as notificações, os comunicados de violência. Parece que a gente se sente responsável por essas crianças no sentido de comprar o que elas estão oferecendo, de oferecer uma esmola, mas o Padre Vieira tinha um sermão muito interessante, inclusive eu acabei de escrever uma coluna sobre isso, que diz, quando nós falamos que nós estamos dando esmolas, ele diz, de que adianta alimentar um pobre se tu fazes outros 100? De que adianta comprar barra de chocolate de R$ 3,50 se amanhã você sabe que esse menino, que essa menina volta para o semáforo precisando de mais dinheiro? Ninguém elogia, ninguém bate palma ou acende holofotes diante da denúncia, porque a nossa responsabilidade é telefonar para o Conselho Tutelar,
telefonar para o Disque 100, para o serviço de abordagem social. Então, é muito importante que a gente se conscientize e durante a pandemia de Covid-19, o trabalho do comitê tem sido remoto, nós estamos atuando cada um no seu território, nos estados, e aqui no estado de São Paulo, nós temos lutado muito contra a medida provisória 1116, a MP 1116, que dialoga com o Estatuto do Aprendiz, porque fala diretamente sobre essas condições de cômputo em dobro dos adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E quando eu participei recentemente da audiência pública da Câmara dos Deputados, representando a juventude brasileira para falar sobre o assunto, eu perguntei aos parlamentares: não é possível que a nossa aprovação de um estatuto voltado para os aprendizes tenha como objetivo saciar as necessidades dos empresários, dos empregadores? Por que um adolescente periférico em situação de vulnerabilidade social vale como 2 para aprovação na lei? Para que os empresários precisam contratar tão somente a metade do que exige a cota de aprendizagem? Não faz o menor sentido. Essa medida tem como uma premissa o fato de que esse adolescente prevê algum tipo de ônus, de prejuízo para a empresa que vai empregá-lo, que vai contratá-lo. Então, nós discordamos, participamos através de ofícios, moções de repúdio, cartas, manifestações, protestos, entramos em contato com os parlamentares, trabalhamos através desse movimento de crianças e adolescentes na mobilização social pela garantia efetiva dos seus direitos e tentamos, sobretudo, fazer com que o ECA saia do papel. Muito bom. E, bom, eu vejo que todo esse seu trabalho de ativismo, né, de profundo compromisso com a realidade social e com as mudanças, que, aliás, valorizo e estimo muito, né, tem todo a ver, né, com uma produção também literária, né, que temos aqui, né, 2 maravilhosos exemplos, Bem Me Quer, Mal Me Quer, lindos livros direcionados para crianças. E eu comentava com ela agora no camarim que seria interessante eu aprender, né? Porque a gente escreve livros um pouquinho mais, vamos dizer assim, com outra linguagem. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Esse aqui, por exemplo, comunicação, marketing, comunicação, tecnologia e inovação nas cidades 1000, é um dos textos que ajuda a dar, vamos dizer assim, contexto, o nome desse programa, né? Mulheres 1000, no qual incluso a Vânia, que está aqui comigo, né, tem um capítulo maravilhoso sobre as mulheres. E bom, depois precisamente, e as mulheres na política, aliás, eu queria comentar então, como é o processo de criar, de escrever, na sua maravilhosa coluna também que você citou. Nossa, é difícil, né, se comunicar, né? É um caminho sem volta, viu, Felipe? É uma área apaixonante. Quando nós falamos sobre direito da criança e do adolescente, através da literatura infantil, nós descobrimos que a literatura infantil é muito mais do que uma ferramenta de expressão artística, mas é uma ponte capaz de unir crianças e adolescentes e a rede educacional e a rede de proteção, trazendo uma comunicação verbal, mas também visual através das ilustrações, com representatividade, como você observou quando a gente estava no camarim. A gente entende que, infelizmente, a população majoritariamente impactada pelas violências, pelas desigualdades sociais no nosso país, são as crianças e os adolescentes negros e periféricos. É por isso que, tanto na cartilha Pronto ou Não, Lá Vou Eu, quanto na Bem Me Quer, Mal Me Quer, nós temos protagonistas negros que vêm em primeira pessoa para dizer: oi, eu passei por essa violência, isso pode acontecer com qualquer criança, com qualquer adolescente, inclusive com você. E a história de cada um deles é uma espinha dorsal para trabalhar uma série de temáticas transversais. Na cartilha sobre violência sexual infantil, por exemplo, nós falamos sobre autonomia corporal, responsabilidade afetiva, conceito de consentimento, direito de dizer não, diferenciação das partes íntimas do corpo, porque se uma criança não sabe nem dizer qual é a sua parte íntima, como ela vai entender que é errado que ela seja tocada ali por um adulto? Como que ela vai dizer que ela precisa de ajuda, que ela foi vítima de algum tipo de violência? Nós trabalhamos responsabilidade afetiva, feminismo, sexologia, diferenciação entre o bem me quer e o mal me quer, que é o carinho de verdade, o carinho de mentira, o toque afetuoso e o contato abusivo.
E na Pronto ou Não, Lá Vou Eu, nós falamos sobre as piores formas, as formas mais perversas, mais nefastas do trabalho precoce, prejuízos a curto e longo prazo, as consequências do trabalho infantil, a desconstrução de mitos como é melhor trabalhar do que roubar, eu trabalhei, eu não morri, o trabalho me fez homem, me fez mulher mais cedo. É a desconstrução coletiva no contato com essa população etária infanto-juvenil, para que nós possamos entender a emergência dessas pautas. Porque, Felipe, a hora é agora. Concordo. O problema é nosso, é para ontem, está no nosso colo, está nas nossas mãos. Então, o processo criativo é mais ou menos assim. Eu passo 3 dias em frente ao computador jogando toda a história, com tudo que vem na cabeça, e depois eu levo mais 3 meses, junto com uma equipe de psicólogos escolares, como a doutora Catarina Decome Poker, da USP, com a minha querida, maravilhosa, potente, necessária ilustradora e designer gráfica, a Stephanie Marino, que fez um trabalho brilhante com a cartilha Bem Me Quer, Mal Me Quer. Inclusive, nós tivemos a autorização do Movimento Nacional, da campanha Faça Bonito, que tem essa flor que a nossa menina brasileira está despetalando na capa da cartilha, para que seja de fato representativa para os desenhos da primeira infância, para a inocência das crianças e, através da denúncia do comunicado da violência, a oportunidade de resgate à infância. Então, o processo criativo é conturbado, é revolucionário e é coletivo. A cartilha passou pelas mãos de muitas mulheres. Até para produzir a boneca de pano da menina brasileira, nós contamos com a ajuda da Liz Moura, uma artesã maravilhosa, que construiu uma boneca de pano artesanal com todas as características da menina brasileira. Agora ela tem me acompanhado nas contações de história, fica no meu colo durante a contação. É um processo muito coletivo, eu escuto muitas crianças, converso com muitas famílias responsáveis, figuras de cuidado. Será que você leria isso para o seu filho? Você acha que o seu filho entenderia? Mostra para o seu filho essa ilustração e pergunta o que ele acha, o que é que ele entende. E ali, através da ajuda de muitas crianças e adolescentes, porque a cartilha não é só para eles, mas pertence a eles, é que nós chegamos ao produto que nunca é um produto final. Eu brinco com a Stephanie que a gente nunca tem um arquivo final. O livro não é inexorável, não é imutável, é uma arte viva. Então ele está em constante evolução, constante aprimoramento e aperfeiçoamento. Ana Luísa, isso que você comenta me deixa muito feliz, porque vejo que muitas das ideias, declarações de ONU, Unesco, você está levando na prática, está fazendo na prática. E aproveitando esse gancho, se vocês me permitem, eu queria perguntar uma coisa. E o que falta nas escolas, né, que ainda não se ensina com respeito a todas essas coisas que você está comentando e que ainda não se faz? Falta levar a sério a cultura de paz. Falta instituir, quebrando os estigmas, os preconceitos, os entraves, o precipício que existe entre a educação bancária, que Paulo Freire lutou tanto contra, o patrono da educação brasileira, professor Paulo Freire, e a educação transformadora, a educação revolucionária. A gente não transfere conhecimentos, ele disse. A gente constrói um ambiente em que o conhecimento pode ser desenvolvido, pode ser elaborado. Sobre a educação sexual, por exemplo, Felipe, nós temos uma enorme dificuldade porque nós temos muitos estigmas, muitos preconceitos, uma barreira, um muro que precisa ser derrubado e usar os destroços para construir uma ponte. Porque as pessoas ainda não entendem que educação sexual não é sobre sexo, é sobre sexualidade. Que quando a gente fala de educação sexual, eu estou falando de autoproteção, de prevenir violências. Prevenção é bater na porta da infância antes que a violência faça isso. É pedir para que crianças e adolescentes conheçam o seu corpo através do autoconhecimento, do combate ao bullying, de entender suas emoções, trabalhar a sua autoestima. É isso que tem faltado nas escolas. O representante do Brasil, da América Latina, no Comitê de Direitos Humanos da ONU, Luiz Pedernera, fez um experimento muito interessante numa escola, em que ele e a sua equipe tiraram da liderança os adultos e permitiram que a escola pertencesse às crianças por um dia. Teve uma professora que foi absolutamente contrária, de forma até arbitrária, dizendo que ia virar uma bagunça, que não ia funcionar, que as crianças iam fazer muito barulho. E a primeira atitude, a primeira postura que as crianças adotaram foi desligar o trim, aquele sinal do recreio, porque o barulho incomodava. Foi a primeira medida que elas adotaram, foi tirar aquele som tão alto, diminuir o volume para que eles pudessem se ouvir. E depois uma menina de 8 anos de idade foi até o bebedouro com uma tesoura escolar,
abriu a torneira e tentou cortar o fluxo da água. E essa professora, que tinha sido contra, tentou impedir, porque nós adultos queremos a todo custo racionalizar as ações das crianças. Ela dizia: você não vai conseguir fazer isso. Ela queria dizer para a menina: é impossível cortar a água com a tesoura, que é o nome do livro, inclusive, Cortando Água com a Tesoura. Mas ela foi impedida pelos outros professores, que disseram: deixe que ela descubra espontaneamente. E naturalmente, depois de um certo tempo, ela percebeu que de fato ela não ia conseguir. Ela desligou e trouxe aquele aprendizado para consigo. Então, a nossa interferência latente, permanente de adultos, tentando explicar para as crianças o mundo, decodificar a realidade, racionalizar cada passo que elas dão, é um desserviço à infância. Permitam que a infância seja criativa, permitam que a infância se conheça, que ela possa participar da efetividade dos seus direitos e, principalmente, que elas tenham o direito a ser criança de forma digna e de forma plena. Excelente. Ana, e qual seria a sua mensagem para essas jovens mulheres brasileiras, essas adolescentes, para que se engajem e transformem, cheguem realmente a esse conceito de cidades mil, esses adolescentes mil? Eu acredito, Vânia, que a mensagem que eu posso deixar para as mulheres, para as meninas, para as moças, é sororidade. Enquanto nós estivermos focadas na ideia de competitividade entre nós, mulheres, a gente não avança contra o patriarcado. Enquanto eu entrar num espaço e criticar uma mulher pela roupa, pelo cabelo, pela postura, pelo sotaque, enquanto eu, para me sentir maior, preciso diminuir uma outra mulher, nós não vamos avançar. O conceito de sororidade é novo para nós, mas ele deriva da ideia de que uma sobe e puxa a outra. Nós precisamos uma das outras. Mulheres, candidatem-se, ocupem os espaços, votem em outras mulheres. Se eu te perguntar 3 atores de quem você gosta muito, 3 diretores, 3 escritores, 3 filósofos, será que os primeiros nomes que vêm à sua cabeça são nomes masculinos? De sujeitos masculinos? Porque isso precisa ser revisto. Porque desde a criação do astrolábio por uma mulher, até Faraó, que ocupou o maior tempo no Egito, uma mulher. Exatamente. Quando nós falamos sobre políticas que tornaram a política de fato representativa com a aprovação de políticas públicas que garantem direitos na base de fato, nós estamos muitas vezes nos lembrando de mulheres. E nós precisamos ter esse reconhecimento e lembrar daquilo que escreveu uma precursora do movimento feminista, Simone de Beauvoir, na Europa, quando ela dizia que nada nos limite, que nada nos sujeite, que nada nos defina, mas que a liberdade possa ser a nossa própria substância. Estimular essa liberdade para as próximas gerações que já estão conosco. Quando você olha para uma menina que está muito preocupada em calçar o salto alto da mãe e desfilar pela casa com pulseiras e com maquiagem, porque ela precisa ter esse amadurecimento, essa adultização, talvez até essa erotização tão precoce, enquanto o menino está brincando na terra, tem brinquedos que estimulam o seu desenvolvimento cognitivo. Os personagens dos meninos estão sempre salvando o mundo, descobrindo outras terras, invadindo territórios, e as das meninas estão indo ao shopping, ao salão de beleza. Então, não estimular esse padrão estético tão fixo, engessado, que é muitas vezes inexorável e que acompanha os tempos, limitando, oprimindo mulheres e meninas. Então, se eu posso deixar um recado para vocês, lembrando mais uma vez Paulo Freire, quando ele diz que a esperança que não se organiza morre, é que a gente transforme o nosso luto em luta, porque luto não é substantivo, luto tem que ser verbo, eu luto. Falar principalmente sobre educação sexual, descobrir a potência orgástica que existe na nossa sexualidade, descobrir o nosso autoconhecimento, mediar nossas descobertas dentro dessa experiência terrena que é a vida e principalmente dar suporte, dar apoio enquanto rede de proteção a outras mulheres, a outras meninas, a outras que também fazem parte de nós. Eu sou todas e todas sou eu. Porque a partir do momento que eu entendo o Ubuntu, que eu sou porque nós somos, eu compreendo que quando eu dou essa entrevista, quando eu faço essa conversa com vocês, eu não estou sentada aqui sozinha, eu estou sentada com toda a minha ancestralidade de mulheres que caminharam
e lutaram muito, sangraram muito, morreram e se sacrificaram para que hoje uma mulher jovem, latino-americana, brasileira, possa vir falar de política e de sexualidade em público. Então, ocupar esses espaços é uma forma de reinvenção, mas, sobretudo, Vânia, é uma forma de resistência. Eu acho que, né, com essas palavras, vamos dizer assim, marcantes e definitórias, podemos encerrar esse programa de hoje, né, porque estamos precisamente falando de teorias e acordos internacionais, como já comentamos, que viraram realidade. E nada melhor que uma mulher mil, que nem você, né, falando de como fazer uma cidade mil, né, como fazer uma cidade com alfabetização mediática e informacional, que esse o que significa esse termo. E, bom, você citou coisas importantíssimas que se citam em todos esses espaços, como Paulo Freire, que é reconhecido mundialmente, e também pelas pessoas que defendem a alfabetização mediática e informacional, que seria a tradução um pouco desse mil, né? E também todos esses outros elementos que comentávamos, diversidade de gênero, diversidades em geral, todas as diversidades, todas, né? E você falou de todos esses aspectos que defendemos bastante em todos os espaços e também, com certeza, também nos seus livros. Parabéns, você está de parabéns, né? Não sei, de verdade, vem ao encontro de tudo que nós defendemos, né, Vânia? Exatamente, exatamente. O Mulheres Mil se resume exatamente isso, tudo isso que você falou: educação, liberdade, orientação e política também. Política, por que não política? Política que define os rumos do nosso país, né? Então, somos maioria do eleitorado, temos a possibilidade de mudar os rumos para o que queremos, certo? De fato, Vânia. Agradeço imensamente a você, Vânia, pelo convite, ao Felipe pelas perguntas extraordinárias, a toda a equipe do Mulheres Mil, por essa mobilização, por abrir esse espaço para escuta, para essa oportunidade de troca de saberes e multiplicação de experiências. Foi uma felicidade sem tamanho para mim sentar ao lado de vocês para construir essa conversa e apresentar uma parte das práticas inovadoras e das experiências exitosas do projeto Bem Me Quer. Que venham mais encontros e que o Mulheres Mil possa ser um instrumento de fato de transformação social através da política. Obrigada a você, nós que agradecemos, né, Felipe? Com certeza. Pela participação, e até o próximo Mulheres Mil.